Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião 27. Terça-feira, 27 de julho, mês de julho chegando ao final, não é? E nessa terça-feira a gente aqui no Opinião, onde o friozinho já começou a dar o ar da graça. Segundo os meteorologistas, daqui a pouco, nos próximos 3, 4 dias, aí teremos um frio fora do comum aqui no Brasil e no Mato Grosso. Em Mato Grosso, né, que costuma ser quente também, o estado sentirá os efeitos dessa queda na temperatura. A Opinião está no ar. Hoje vamos falar de economia, vamos falar aí também da agropecuária, enfim, vamos falar de números da nossa safra, do agronegócio. Está a postos conosco aqui o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, FAMATO, Normando Corral. Já esteve conosco aqui num passado não muito recente, trouxe muitas informações importantes, né? Trazendo um retrato daquilo que é a nossa produção agropecuária. E hoje, até porque teve muita novidade de lá para cá, a gente vai dar um F5 aí, vamos atualizar você sobre esse assunto especialmente, não é? O Opinião tem sempre as opiniões, as intervenções, né, os questionamentos, e ele trouxe um catatal porque ele pesquisou para fazer aquelas perguntas e deixar o entrevistado muito tenso. O Lorenberg Alves, boa noite, meu caríssimo. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, em especial aos pediatras. Hoje é dia do médico, nacional do médico pediatra. Grande abraço a todos nós, a todos os médicos pediatras. Eu não sou médico. É verdade. Parabéns aí a você, médico pediatra. O que é médico pediatra que eu posso citar aqui? Rapaz. Não tem. Eu achei que na política tinha, mas não tem mais, não é? Pediatra. Mas enfim, aos médicos pediatras aqui do nosso estado, você que está especialmente acompanhando a Opinião de hoje, parabéns aí pelo seu dia. Ontem foi dia do avô, né? Dia do avô. Dia do avô. Não é o meu caso ainda, mas um dia serei, se Deus quiser. E não sei se é o seu caso, né? Mas aos avós, aí parabéns atrasados aí, porque ontem eu esqueci também de parabenizá-los. Bom, aqui está conosco o pecuarista, produtor rural. Também. Produtor rural, o senhor Normando Corral, que é o presidente da FAMATO, nesta noite aqui para conversar conosco. Boa noite, é muito bom recebê-lo aqui de novo, não é? Pelos argumentos que eu já apresentei aqui. Rapaz, agora em junho passado, salvo engano, foi junho mesmo, foi feito o lançamento aí do Plano Safra e o governo federal sinalizou aí com mais de 250 bilhões de reais, reforçando o Plano Safra deste ano, não é? E que já teve aí um pequeno incremento em relação ao anterior. A pergunta que eu faço foi o suficiente e qual que é a expectativa do setor quanto a esse Plano Safra? Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Olha, a demanda do Mato Grosso, principalmente do agro, são crescentes, né? Nós temos crescentes produções e produtividade. Teve um incremento do ano passado para cá de 14 bilhões, quer dizer, acompanha bem, talvez um pouco menos do que a demanda por recursos. E o bom disso aí é o seguinte, olha, não é que suga esse dinheiro, não, a gente responde produzindo isso aí, mais do que isso aí, né? Tanto é que a gente faz a diferença na balança comercial que exportamos. Isso aí traz uma economia para dentro do estado e também para o país, em forma de arrecadação de dólares do que exportamos. Então, tem sido suficiente, não tem nada de pouco nem nada de muito, não. Tem sido suficiente, até mesmo porque a gente passa ao longo do tempo, principalmente através do IME, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, vendo de cada cadeia produtiva o que seria recomendável de colocar no Plano Safra. E a gente faz isso aí através de sugestões que levamos até eles, através da CNA, e a gente tem sido atendido. Está de bom tamanho. Eu só queria entender como que é feito esse repasse, com base em cálculos a partir de onde, né? O governo, não, então, por exemplo, chegou-se aí à conclusão que o Plano Safra de 2021 teria aí o aporte de 251 bilhões de reais. Onde o governo, o Ministério da Agricultura, onde o governo, o Ministério da Economia, de onde eles tiraram esse número, esse patamar? Os números que você tem para fazer. Custeio, investimento, seja qual for o investimento, seja de máquina, seja de
de fertilização, seja de armazéns, é uma série de coisas ligadas ao agro que dão suporte para que a gente tenha essa produção que tem. Então, essa conta é feita junto ao Ministério da Agricultura também, para que se chegue no valor do que é necessário para incentivar e financiar a demanda que se tem por crédito para que se faça as operações. E é bom que se diga também que é o seguinte, né? Empresta esse dinheiro, volta esse dinheiro para o Tesouro. A inadimplência hoje é muito baixa na atividade, isso é muito bom. Isso é muito bom porque possibilita que os juros sejam menores e possibilita também que cada vez haja maior aporte de recursos. Mas há um detalhe para você falar disso aí. Vai ser cada vez menos a presença de dinheiro do recurso do Tesouro, porque há muita liquidez hoje no mundo e muitos querendo entrar financiando. Não só os bancos fazendo isso aí com os seus próprios recursos, os bancos, do sistema bancário que tem no Brasil, mas há também bastante gente do exterior, através de fundos, querendo colocar dinheiro. Então a demanda é por causa de quê? Por causa da liquidez que tem e também por causa da baixa inadimplência. Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui mais uma vez. O nosso programa ganha, mas ganha muito com a presença do senhor. E o amigo telespectador, eu não tenho dúvida, já está ganhando com a presença do senhor. O senhor, além de presidir a FAMATO, é engenheiro agrônomo. Então sabe tudo a respeito da área. Por falar nisso... Eu tenho a formação de engenheiro agrônomo faz muito tempo. Esse ano faz 40 anos que recebi meu diploma. E recebi de uma Milúcia, que é do Alisson Paulinelli, que está sendo indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Verdade. Alguém que a gente tem que reverenciar, porque grande parte do que existe hoje na produção agropecuária no Brasil, não só aqui no estado do Mato Grosso, deve ser iniciativas como a dele. É verdade. Presidente, olha, quando o senhor tomou posse pela primeira vez à frente da FAMATO, o senhor tem um trecho do discurso do senhor que eu peguei e eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. O senhor colocou lá, entre aspas, a principal pressão do setor produtivo é produzir. E nós temos feito isso ao longo do tempo. As condições de infraestrutura e as obras necessárias é que não estão sendo feitas. E nós estamos constantemente falando que estamos aumentando a produção. Isso é falta de planejamento. Isso é falta de planejamento. Essa BR, o senhor se referia à BR-163, na oportunidade, que o senhor já devia estar asfaltada. Fecham aspas. E aí eu gostaria de fazer 3 perguntas a respeito desse trecho. Em especial, a primeira delas, se o senhor tomasse posse hoje, exatamente hoje, o senhor repetiria esse trecho do discurso, literalmente, completamente esse trecho? 3 perguntas para fazer, eu vou responder a primeira. Lorenberg, o Lorenberg, ele vem ali com uma cola, né? Mostra, por favor, Lorenberg. O pessoal acha que não, mas olha só, o Lorenberg vai mostrar. Levanta, não precisa detalhar não, só levanta assim. Olha aí, ó. Esse papel aqui tem tudo da vida do entrevista, tudo. Ele falou de quem que recebeu o diploma de engenheiro. Tem tudo aqui, inclusive ali, eu tenho nome, sobrenome, a data, tudo. Então, CPF. Ele vai fundo. Mas eu quero fazer um alerta para você. Cuidado, você está me relembrando coisas do passado, algumas eu lembro, mas eu sou paciente pós-Covid grave, então tem sequela de perda de memória, tá? Então você me perdoa caso esqueça alguma coisa. Mas me lembro muito bem dessa, me lembro muito bem da minha posse, algo que muito me honrou e emocionou. Na verdade, hoje não. Hoje seria, mas naquela época sim. E é um problema que nós sempre tivemos, é que primeiro foi acontecer, no Brasil foi feito diferente de outros países. Primeiro fazia essa produção para depois vir com a solução de escoamento de safra. Isso é um absurdo, porque fica o custo para aqueles que foram lá produzir. Certo? Nos outros países desenvolvidos aconteceu o contrário. Se você pegar um filme americano do Velho Oeste, entendeu? Quando eles estavam lá fazendo a conquista do Velho Oeste americano, estava chegando junto a estrada de ferro. Entendeu? Uma turma de diligência, outros a cavalo, e tinha até alguém assaltando o trem para ir para lá. No Brasil não foi feito isso, nós estamos discutindo questões de logística agora, 150, 200 anos depois que outros países resolveram. Então, hoje tem a BR-163 asfaltada, nós estamos falando de uma ferrovia paralela a ela, para Miritituba. Naquela época a gente não exportava tanto pelos portos do Arco Norte como exportamos hoje, era quase tudo ia para o Porto de Santos. Se vocês procurarem lembrar, teve alguns engarrafamentos de caminhões na estrada que desce ali de São Paulo para Santos,
sistema Migrante Anchieta, porque tudo que tinha que ir para lá. Agora não, a produção aumentou, mas nós temos a exportação, o escoamento de safra pelo Rio Madeira, e nós temos também hoje pelo Porto de Miritituba. E era um caos, porque o que acontecia? Ia exportar para lá, já tinha o porto, mas na época de chuva a estrada estava lastimável. Perdia-se parte da safra, num custo bastante grande, nesse trajeto. Hoje não, está asfaltado. E nós temos que resolver outras opções de logística. Agora está aí uma conversa sobre ferrovia, tem que sair a ferrovia Ferrogrãos, tem que sair o aumento da Rumo, que deve vir para Cuiabá. Quer dizer, um terço da população está aqui na Grande Cuiabá, com o ramal que vem para cá, tem que sair a FICO, que vem do leste para o oeste. Por quê? Porque tem muita produção no Mato Grosso, tem muita coisa para se tirar daqui e vai ter muita coisa para trazer para cá. Então não é uma solução de logística, o estado é muito grande, a extensão territorial é muito grande. Quer dizer, quem está produzindo aqui na região noroeste vai exportar para um lugar. Quem está lá em Confresa, Vila Rica, onde vai crescer a produção agrícola, vai exportar para outros portos. Então o Mato Grosso tem que acelerar isso aí. A segunda questão, presidente, o atual ministro da Infraestrutura, ele é engenheiro civil. Uhum. Ele, em 2011, ele ocupava a diretoria executiva do DENIT. Uhum. E depois, em 2015, ele passou a trabalhar na coordenação de projetos logísticos, inclusive. Portanto, é alguém que conhece, ou que deveria conhecer muitíssimo bem, a infraestrutura no país, principalmente em Mato Grosso. Até porque ele pertenceu aos outros governos, e no Mato Grosso tem 254 obras que pertenciam ao chamado Programa Avançar do Michel Temer, que hoje é o mesmo programa que tem no governo atual, chamado Pro Brasil. Só mudou o nome, mas o programa é o mesmo. Eu pergunto ao senhor, apesar de todas essas qualidades do ministro da Infraestrutura, o Mato Grosso está bem na infraestrutura, sobretudo na parte do setor federal? Aliás, quero só agregar a essa pergunta. Ele esteve recentemente aqui agora, a questão de uma semana, e teve que se explicar em relação a isso, senão passar aí um novo encaminhamento sobre, inclusive, a Ferrogrão que o senhor falou aí. Olha, é o seguinte, primeiro, as pessoas falam como você comentou, o ministro Tarcísio de Freitas participou do governo do PT, pela competência e não por ideologia. Você disse que ele é engenheiro civil, formado no Instituto Militar de Engenharia, uma das melhores escolas de engenharia do Brasil, e primeiro da turma. Então, é um cara com uma grande competência, pessoa inteligente. Agora, não é só da parte do Ministério, só o Ministério que ele é. Tem todo o governo. E se tem recurso ou não. Ah, tá bom do jeito que está para o Mato Grosso? Precisa estar melhor. Tem mais coisa para ser feita. A Ferrogrãos é uma, a Rumo é outra. Tem que resolver o problema da BR 158, se eu não falo a memória, da região leste, que tem um problema lá Reserva indígena. Reserva indígena. Então, eu falo, a demanda no Mato Grosso por infraestrutura é muito grande. Por quê? Porque o crescimento da produção agropecuária no Mato Grosso tem sido muito grande. Então, se não acelerar, fica para trás de novo. Não adianta, asfaltou a BR-63, asfaltou, se não tiver manutenção, acaba em pouco tempo. E a demanda por produção, a demanda por alimentos tem crescido no mundo, e nós estamos produzindo cada vez mais e deve continuar assim. Todos os países desenvolvidos, volto a dizer, eles andaram à frente com as questões de infraestrutura, com isso aí para fomentar a produção, principalmente agropecuária. Certo? E no nosso caso aqui, fez a produção para depois vir a infraestrutura. Está errado. Essa lógica tem que ser invertida. Incentiva a produção, coloca escoamento, senão fica muito caro se produzir e perde-se muito com isso. A terceira questão, presidente, o senhor provavelmente deve ter tido e ouvido falar muito das reclamações da BR-163, e eu estou me referindo aqui àquele trecho de Itiquira a Sinop, que é administrado pela Rota do Oeste. O que o senhor tem a falar, sobretudo nesse trecho que ainda não foi duplicado, é melhor dizendo isso, né? Que deveria ser duplicada e até hoje não foi, até por conta das crises econômicas que passam a própria empresa Rota do Oeste. Itiquira, Sinop? Itiquira, Sinop. Esse é um problema seguinte, olha, quando foi concedida essa obra, ela foi concedida dentro de um processo de licitação
de processo de concessão, certo? E que ali tem o que seria cobrado de pedágio e o que a concessionária deveria fazer. É um contrato, o contrato tem que ser cumprido. Agora, com tudo que aconteceu, principalmente nos componentes da Rota do Oeste, que todos falam aí que a empresa que é o Odebrecht, que entrou em dificuldade financeira, não tem conseguido cumprir com o contrato como deveria. Uma coisa aí é muito fácil, tem que cumprir o contrato. Caso não cumpra o contrato, troca. Deve ter cláusulas contratuais que prevê que se a empresa não conseguir fazer isso, é normal em todo negócio. Se você alugar uma casa, você comprometeu a manter ela em boas condições de pagar de aluguel, se não fizer alguma das cláusulas aí, quebra de contrato. É fácil ver isso aí. Interessante. Agora, o que foi feito aí que ela não fez? Ela quer um outro reajuste, quer uma modificação no contrato, pode ser feito, não pode ser feito, então ela não pode cobrar aquele valor do pedágio? Meu amigo, está escrito. Foi feita uma concessão. E para fazer uma concessão, você sabe o trabalho que é. Antes tem muito estudo, muita conversa, outras empresas participaram. Ela ganhou. Agora, ela parece que entrou em dificuldade por tudo que aconteceu. Isso aconteceu, principalmente, acho que da maior acionista dessa concessão. Ok, estamos conversando ao vivo aqui com o senhor Normando Corral, que é o presidente da FAMATO, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, continua conosco. Após o intervalo comercial, tem muito mais assuntos aí que a gente vai abordar aqui ao longo da entrevista nesta noite aqui. Se você tem alguma pergunta, esteja bem à vontade. O WhatsApp aqui do Opinião é o 99932-2529. A gente volta já já, não sai daí. Cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, hoje entrevistando o Normando Corral, presidente da FAMATO. Antes de seguirmos aqui com o seu Normando, a gente vai então destacar o que há de mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br, falando de pandemia. Para começar, olha aí, tem essa informação aí, rapaz, jovem de 20 anos da cidade de Comodoro, que fica a 644 quilômetros a oeste de Cuiabá, e mais 18 pessoas morreram de Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Dados do boletim epidemiológico divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES, nesta terça, 27, mostram que o número de óbitos atualmente no estado é de 12.688 casos. Conforme a pasta, Mato Grosso contabilizou até o momento 485.075 contágios pela doença, dos quais em 460.604 ocorrências as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 10.173 pessoas seguem em isolamento domiciliar em tratamento à infecção. A Secretaria também informou que a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, é de 76,12%, enquanto o mesmo índice para enfermarias está na casa dos 37%. Ambos os números dizem respeito à ocupação de leitos adultos disponibilizados para pacientes com Covid-19. Tem outro destaque também aí, no Gazeta Digital. O Instituto de Análises Clínicas, INAC, confirmou nesta terça-feira, dia 27, a primeira infecção causada pela variante Delta do novo coronavírus em Mato Grosso. O caso foi identificado em uma paciente de 15 anos que apresentou sintomas gripais leves, como dores no corpo e também na cabeça. De acordo com o laudo do laboratório, a paciente moradora de Cuiabá já havia apresentado outra confirmação da mesma variante por meio do exame RT-PCR em março deste ano. Entretanto, no dia 20 de julho, uma médica responsável pela adolescente solicitou um novo exame. A nova suspeita foi tratada como, aspas, uma possível reinfecção, visto que em, aspas, curto lapso temporal, o resultado se repetiu
com sintomas gripais leves, a adolescente está em isolamento total. Detalhes aí, no www.gazetadigital.com.br, onde você se informa sobre tudo, economia, tudo sobre, evidentemente, a pandemia da Covid-19, esporte, enfim, não é? Se atualize aí com o GD. Voltando aqui com o Normando Corral, presidente da FAMATO. O senhor falou no bloco anterior, eu fiquei assim pensando, rapaz, a inadimplência, né? O senhor falou que é baixa, considerada baixa. O que é considerado baixo? E a pandemia, o advento da pandemia, que a gente imaginaria que pudesse agravar, não é, a inadimplência, pelo que o senhor está dizendo aí, não é? Então, como que é feita essa análise aí da inadimplência? Eu estou falando da inadimplência do setor, né? Do setor, exatamente. A pandemia, na verdade, embora seja triste, tenha ceifado milhares de vidas, né? Ela, no setor, ela não afetou tanto, porque a demanda, curiosamente, por alimentos cresceu. A gente até não tinha essa expectativa. No começo havia muito receio com isso aí. A outra combinação que foi favorável ao agro exportador foi que o dólar subiu, né? Você vê no produto em dólar, então isso aí gerou mais empregos, acabou gerando muito mais emprego nesse setor. E com isso aí, com os recursos que foram, obtiveram um melhor efeito, quer dizer, você conseguiu vender melhor o seu produto e teve um alinhamento de preços bons de todos os produtos, isso fez com que as pessoas não tivessem dificuldade financeira, os produtores, e pagavam o que eram seus empréstimos. Então a inadimplência ficou muito pequena no setor. Agora, outros setores realmente entraram em muita dificuldade, lastimável pelo que aconteceu, porque a pandemia afetou-os diretamente. O setor agropecuário teve a sorte e a felicidade de não ter passado por isso. Se tivesse passado por isso, aí mais setores aqui dentro do estado do Mato Grosso estariam numa situação muito ruim. Eu falo assim, a inadimplência, logo lembro daquele que financiou o maquinário, não é? E que, por consequência, né, da própria pandemia, acabaria não tendo condições aí mas isso não ocorreu, né? Não. No agro que se produziu, se vendeu e se vendeu bem. Ele se autossustentou, né? Sim, não teve nenhum problema quanto a isso. A inadimplência baixa e continua crescendo. Quando fala baixa, está em que patamar, mais ou menos? Em torno de 1 e pouco por cento. É pouco, bem pouco. É pouco. Lorenberg. Presidente, no mês de maio, dia 3 de maio, o senhor tomou posse na presidência do Conselho da Agroindústria, o chamado Coagro. Portanto, o senhor exerce, ao mesmo tempo, duas presidências, a da FAMATO e da Coagro. Eu tenho 3 perguntas a respeito disso. A primeira delas é exatamente, não vai chegar o momento, presidente, e aí me perdoe, eu não sou da área, não vai chegar o momento de choque de interesses do Conselho da Agroindústria, que o senhor é presidente, com a FAMATO? Os interesses não podem chegar ao momento em que se chocam? Lorenberg, deixa eu falar o seguinte, tem que separar essas coisas. Seguinte, a presidência da FAMATO é de uma instituição e com seus entes federados, como nós temos o IMEA, o Senar e o AgriHub. Assim como outra federação, que é a Federação das Indústrias, tem o seu presidente, que é o Gustavo de Oliveira. Ele preside aquela instituição da indústria e eu presido da Federação da Agricultura e Pecuária de Estado do Mato Grosso. O Conselho da Agroindústria é apenas um conselho. Você não tem demandas diárias disso aí. Para que é esse conselho criado? Para que, se nós tivermos objetivos convergentes, não tem por que a gente andar de forma paralela. Certo? Se os objetivos são convergentes, nós estamos falando de agroindústria. A agroindústria precisa da matéria-prima que é produzida no agro e o agro precisa daquela indústria para fazer a transformação. Um exemplo, um frigorífico. Um frigorífico como uma indústria. Ele precisa, vou citar o caso de boi, ele precisa da matéria-prima para fazer a transformação daquele boi em carne para ser vendida. Uma usina de cana-de-açúcar, a mesma coisa, ela é uma agroindústria, ela precisa da matéria-prima vinda do agro para industrializar e fazer açúcar e etanol. Então não tem nenhuma incoerência nisso aí. Na verdade, tem uma coerência, é porque a gente consiga ter a mesma conversa nas coisas que nós temos a mesma convergência de opiniões. E quando for divergência, não vai acontecer dentro da agroindústria, vai acontecer em outros setores. Isso aí é muito fácil. Dentro do próprio agro,
a gente tem coisas divergentes. Por exemplo, o produtor de milho, ele quer vender o milho num preço mais caro. E o produtor de suíno? Quer comprar o milho num preço mais barato. Vão brigar por causa disso? Não, um precisa do outro e vai ter que ter o equilíbrio. E o equilíbrio quem faz é o mercado. O mercado é o que determina. A segunda pergunta, presidente, e me corrija se os meus dados não estão corretos. O Coagro presta assessoria à direção ou à diretoria da Confederação Nacional das Indústrias, CNT. E, ao mesmo tempo, ele realiza estudos e pesquisas nas áreas da agroindústria. É exatamente nessa direção que eu faço a minha segunda questão. Na verdade, não é uma pergunta. Eu gostaria muito de ouvir uma medida feita ou elaborada, pesquisada pelo Coagro, que o senhor possa comentá-la. Olha, Lemberg, faz o seguinte, você citou CNT, não é CNT, é CNI, Confederação Nacional da Indústria, né? Então, o sistema de representatividade sindical é isso aí, o nosso, federação. Os sindicatos rurais representam os produtores do município, os sindicatos rurais formam a federação, no nosso caso a FAMATO, Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso, que forma a CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Depois de alguma ação que a gente tenha feito, mesmo junto uma instituição com a outra, o que vai para a CNI é a Confederação das Indústrias, então ele fala com a Federação das Indústrias. E não é nenhum número para citar, porque eu fui eleito em maio, como você fez, nós fizemos 2 reuniões até agora e estamos achando os pontos de convergência. Mas isso aí é normal, não há conflito necessário, qualquer coisa que a gente tenha de correto aqui dentro do Estado, a gente leva para as confederações. Para quê? Porque isso pode ser de exemplo, servir de exemplo para que outros estados façam o mesmo. Se alguma coisa foi feita lá no Estado de São Paulo, certo? Pela Confederação das Indústrias, pela Federação das Indústrias, lá junto com a Federação da Agricultura, não tem por que a gente não trazer, importar isso aí, caso dê certo aqui. Então, é um ganha-ganha nisso aí, é sair de mão dadas para que não fique gastando nem tempo, nem recursos necessariamente. A terceira questão, muito rapidamente, presidente, eu gostaria muito de ouvir um balanço do senhor, que está na presidência da FAMATO desde de 2017. E naquela oportunidade, se não me falha a memória e me corrija se eu estiver errado, no discurso de posse do senhor dizia naquele instante que um dos primeiros papéis, uma das primeiras tarefas do senhor era regionalização da entidade. E eu gostaria muito de ouvir um balanço muito rapidamente a respeito. Tá, nós fizemos isso aí, nós dividimos o Estado em 10 regiões administrativas. Em cada região tem um vice-presidente regional. E por que foi feito isso aí? É uma diversidade muito grande no Estado, e o Estado é muito extenso. Você pode ver que tem município que está a 1.300, 1.400 quilômetros um do outro. Então, quando você faz uma assembleia da FAMATO, onde junta todos os presidentes de sindicatos, nós temos 93 sindicatos no Estado do Mato Grosso, para falar sobre o agro, então, o assunto tratado, que seja da região de Cáceres, por exemplo, não tem nada a ver com o assunto a ser tratado da região de Vila Rica ou Confresa lá em cima. É uma distância enorme e o perfil socioeconômico é diferente. Então não dá para juntar todo mundo na sala, os problemas são diferentes. Aí tem o problema de fronteira de Pantanal, de Cáceres, enquanto lá em Vila Rica e Confresa tem outro. A questão de logística, a questão de escoamento de safra, do que está acontecendo no número de estrada, uma série de coisas são outras. E isso, por isso, 10 regiões. As 10 regiões foram feitas com facilidade de acesso e perfil socioeconômico. Você pega a região da 163, por exemplo, que está agora a conversa de fazer a Ferrogrosso. Não tem nada a ver com a conversa da região sul, Rondonópolis, que já tem uma ferrovia lá. Né? Então, a divisão em 10 regiões foi para que a gente possa otimizar e saber os problemas de cada região. Não dá para um problema da região, como eu disse, de Comodoro, lá já em Rondônia, não é o mesmo de lá. Tanto a prova disso aí que parte do Estado do Mato Grosso, como o Paulo falou no começo, parte do Estado do Mato Grosso está livre de febre aftosa sem vacinação. E não todo o Estado do Mato Grosso. Essa parte que está livre aí, eu falei, mas está fora do ar, foi antes de começar o programa. A região do Estado que está livre... É a região que divide com Rondônia. Juína, né? Parte de Juína, não todo o município de Juína, parte de Juína, Rondolândia e aquele município lá de cima. Por quê? Porque toda a comercialização bovina lá eles fazem com o Estado de Rondônia. Como o Estado de Rondônia já foi considerado livre de febre aftosa sem vacinação, então essa parte do Estado do Mato Grosso também foi feita
É por isso é o seguinte, a diversidade é muito grande aqui, não dá para... O estado é imenso. Ô, senhor Normando, não tem como progredir na vida, e aí eu falo em todos os setores, sem lançar a mão da tecnologia, né? No campo não é diferente. Só que existem os tradicionalistas, né? Os proprietários, aqueles que são mais das antigas, né? Que são resistentes. Eu gostaria de que o senhor fizesse um comentário, né? Nem responder a pergunta, porque não se trata de uma pergunta. Estou colocando aqui na mesa uma situação que eu verifico, né? Que eu já li muito sobre isso, que é a resistência de determinados ainda produtores quanto ao uso da tecnologia, mas ela é inevitável. Por ser inevitável, como está, aí já é a pergunta, o trabalho aí por parte do sistema, né? Não sei se é o AgriHub, se é o Senar, enfim, que promove essa qualificação aí, para ofertar a mão de obra aqui para o Estado, porque tem muito maquinário aí que, Deus me livre e guarde, se eu entrar dentro de uma colheitadeira dessas novas aí, eu não sei o que eu faço ali, não é? E assim como eu, tem muitos outros que ignoram essas funcionalidades, não é? Queria que o senhor comentasse isso e respondesse sobre a qualificação para o campo. Essa é uma tarefa árdua que a gente vem fazendo, principalmente com o Senar. A atividade fim do Senar é qualificação profissional rural. Faz promoção social também, mas 70% é dedicado à qualificação profissional rural, ao produtor e aos que com ele trabalham. Principalmente na questão de muita tecnologia aplicada, que é no caso da agricultura mais avançada, e nós temos, por causa dessa diversidade que eu falei anteriormente, nós temos ainda sistema, não por preguiça, né? Nós temos sistemas ainda que são mais arcaicos nas suas formas de produzir, e tem outros com bastante tecnologia. Mas nós temos que falar isso de bastante tecnologia. Tecnologia embarcada nas máquinas, principalmente hoje, elas são renovadas com muita rapidez. Às vezes uma máquina com 4, 5 anos já está obsoleta, já tem outra muito mais moderna. Imagina o que é você poder qualificar os operadores, certo? Para trabalhar naquela máquina. O tempo inteiro você tem que fazer. Então, o que o Senar tem que fazer? Ele tem que absorver conhecimento e multiplicar. Na questão de máquina, então, nós temos que absorver conhecimento para que possa operá-las e fazer a sua manutenção através do fabricante, certo? Então, nós temos uma parceria, nós temos 2 centros de treinamento, um em Sorriso e um em Campo Novo do Parecis, para fazer constantemente. Então, os fabricantes colocam máquinas lá, novas, para que a gente possa qualificar nossos instrutores e, com isso, qualificar os operadores. Esse trabalho é intenso, porque senão o que vai acontecer? O produtor pagou bem caro para que a tecnologia existente naquela máquina. As máquinas são caras por causa de muita tecnologia. Para que a gente possa extrair essa tecnologia, nós temos que saber operá-las. Senão fica o controle da TV. Mas as empresas, elas não oferecem o treinamento hoje em dia? Não oferece? A empresa faz a venda, faz a entrega técnica, que é muito rápido, e depois o treinamento disso, até mesmo porque quando ela faz a entrega de uma máquina, entregou para você que comprou que tinha um operador no dia, que amanhã pode não estar trabalhando com você, pode ser outro. Então, esse treinamento é contínuo. O tempo inteiro. Isso é muito, a gente qualifica mais ou menos 60 mil pessoas, 70 mil por ano. Para o estado do Mato Grosso é grande. Procede isso que eu falei aí? Procede, porque eu vi, não me disseram não. Mas assim, em que grau, em que patamar estaria dessa resistência aí dos mais tradicionais quanto à tecnologia? Ou não seria resistência, seria poder aquisitivo, poder de compra? Porque imagino que uma máquina dessas não é barato, não é? Então o cara fala, peraí, em vez de ficar aí gastando milhões de dólares aí nessas máquinas, aí eu vou com aquilo que é mais tradicional, que eu sei operacionalizar sem gastar tanto. Existe essa resistência? É aqui se Não deve... é uma resistência. Não é uma resistência. Olha, em qualquer setor, você tem aqueles que se dão melhor, que são mais competitivos ou que se aplicam mais e têm sucesso. E tem outros que não estão à frente. Isso é normal no dia assim. Eu sempre digo o seguinte, olha, e vocação também. Você tem a vocação para fazer determinada atividade, não se meta a fazer outra que teu vizinho fez e se deu bem, porque você pode se dar mal, porque é na tua vocação. Senão nós teríamos Ayrton Senna correndo no Brasil até hoje. Não é assim. Tem uma pessoa que pode montar um restaurante do lado da rua e outro montar na frente, na mesma rua, um vai muito bem e outro vai quebrar. É de cada um, o comportamento de cada um. Nós somos diferentes. Certo?
Você tem competência para sentar aqui e falar na televisão. Eu não teria, não conseguiria fazer isso aí. Cada um. Então não há uma resistência, não há uma impossibilidade de fazer, seja por vocação e também por questão financeira. Questões financeiras. Também pode existir, que está ligado à vocação. Se eu não tenho a vocação para fazer aquilo que eu me propus a fazer, se não me der bem... Mas tem isso, vocação para ganhar dinheiro, para ter dinheiro? Não, para fazer aquilo que deve fazer. Por exemplo, eu jamais conseguiria jogar futebol bem que nem Neymar. Por mais dinheiro que eu tivesse. Por mais dinheiro que eu tivesse, por mais treino que eu fizesse. Entendi. Eu também, de vez em quando eu jogo bem, mas assim, não é... Mas não na altura do Neymar. É, um pouco melhor. Agora a gente vai para o intervalo comercial, estou brincando, porque eu não jogo coisíssima nenhuma. O Lorenberg muito menos, né? Mas a gente aqui bate uma bola bacana no Opinião, que dá um tempinho só com Normando Corral e volta já já. Então, o Opinião está de volta aqui com o senhor Normando Corral, que é o presidente da FAMATO, que está nos concedendo uma importante entrevista aqui, porque a gente está abordando sobre aquilo que move a nossa economia. Eu nem diria só local, mas eu digo que a balança comercial que o diga, né, nacional. E daqui a pouco o mundo, porque o mundo está passando fome e Mato Grosso está inserido num país que deve alimentar o mundo, já alimenta, né? E deve alimentar muito mais, a cada vez mais, por conta da nossa produtividade. Pedi para o Lorenberg Alves abrir o bloco de perguntas para o senhor Normando. Presidente, o senhor já começou a falar a respeito desse tema que eu gostaria de trazer, mas é bom para explorar um pouco mais, inclusive a sua capacidade e a sua competência a respeito. O senhor dizia, lá naquela posse do Coagro, agora, em mês de maio, entre aspas, cada vez mais a FAMATO e a FIENTE precisam andar juntas. Acredito que o Coagro é um ambiente adequado para discutirmos os caminhos que a produção e a industrialização do agro poderão seguir juntas. Fecham aspas. E aí eu tenho 3 perguntinhas a respeito disso, muito mais por curiosidade, porque eu não sou da área, do que necessariamente por capacidade. A primeira pergunta minha é o seguinte: o senhor poderia falar um pouco da agroindústria em Mato Grosso? Posso, olha, vamos citar esses dias, eu participei de uma live a convite de uma cadeia de frigorífico, vou falar o nome, acho que não tem impedimento, que é o Marfrig, certo? Para falar sobre um portal que eles estavam lançando, um portal do Transparência. E falamos bastante sobre a agroindústria ali. Então, hoje nós somos um grande exportador de carne. Quem conquistou esse mercado foi a rede frigorífica. São vários frigoríficos que faz tempo que estão exportando aí. O mais antigo deles que a gente sabe é a Sadia, tá? Que conquistou esse mercado. E o mercado domina, né? O que a gente faz do agro? Nós temos que produzir a matéria-prima para que essa indústria consiga conquistar o mercado. E através dessa indústria nós vamos vender. Então, a agroindústria, se não estiver conversando constantemente, aquele que faz a parte agro e aquele que faz a parte de indústria, nós vamos ter um insucesso. Por quê? Ele pode ir lá e conquistar mercado, mas se a gente não fizer aqui a matéria-prima para ter a qualidade do produto que ele está oferecendo lá fora, nós não vamos vender. Durante muito tempo nós fomos importador de tudo quanto é coisa. 50 anos atrás a gente importava tudo que a gente exporta. Nós importava inclusive feijão e arroz, pratos típicos brasileiros. Agora hoje nós somos um player importante no mercado externo. Então a agroindústria, que depende da matéria-prima do agro, e nós dependemos dos mercados conquistados pela indústria, tem que estar conversando constantemente. Não é que de vez em quando não surge uma rosguinha, não. De vez em quando nós damos uma franzida ali. Lugar natural, é mercado. Aqui de vez em quando, Lorenberg e eu, a gente briga aqui, também. Sem se falar uns 2 meses aí. Mas, presidente, o senhor falou uma frase nesta resposta, que o agro produz a matéria-prima. E é exatamente nessa direção. Em Mato Grosso, a agroindústria, e aí é uma pergunta mesmo de alguém curioso para saber, a agroindústria em Mato Grosso, ela apenas se reduz, se fica fixado apenas nas usinas produtoras de açúcar e do etanol, ou não? Queria que o senhor respondesse de forma mais breve que o senhor puder, para a gente... Estamos no último bloco. O frigorífico é uma agroindústria, como eu falei, e essa também. Bom, a gente poderia ter outras agroindústrias? Podia. Fiação de tecelagem, nós somos o maior produtor de algodão. Por que não tem? Aí tem que ver por que as indústrias instalam aqui.
E o empreendedor, ele vem desde que o ambiente não seja hostil. Talvez o ambiente seja hostil para determinadas indústrias. Aí é uma questão que não basta só querer produzir e que a indústria venha instalar. Tem uma série de coisas que faz com que a indústria venha aqui para industrializar essa matéria-prima que tem aqui e venda, certo? Nós não podemos deixar de pensar que nós estamos longe dos portos exportadores e do mercado consumidor, né? Tem pouca gente aqui, tem bastante gente na região sul e sudeste. Então, há outros elementos que devem entrar nessa pergunta que você fez aí, que não é um caso só de decidir de eu produzir e industrializar. Tem que ter a venda, tem que ver como é que as condições de abrir uma indústria aqui, condições de impostos, de tudo mais, tem uma série de coisas. Incentivos. Incentivos ou não. Ou não, né? O senhor já começou a responder a minha terceira questão, que é exatamente na questão da tecelagem. Nós somos o estado de Mato Grosso é um grande produtor de algodão. É o maior produtor de algodão. E, no entanto, não se tem indústria de tecidos. Ao passo que aqui em Goiás tem uma grande produção de tecido. Aliás, mato-grossenses saem daqui e vão comprar roupas em Goiás. Não poderia para revender aqui. Não poderia acontecer isso aqui em Mato Grosso? E a produção de Goiás não é... Sim, quanto mais você tem, não basta ter só a produção do agro, que é a atividade primária. Nós temos que ter atividade comercial, nós temos que ter atividade industrial. Mas eu não tenho como responder essa indústria. Por que a fiação, as confecções ou as indústrias de fiação não estão instaladas aqui? Algum motivo tem, ela sabe que é aqui que está o algodão. E algodão de boa qualidade, grande parte dele vai para exportação. Tem que ver o porquê que as indústrias não se estabelecem aqui. É problema de mão de obra? É problema de impostos? É taxação? É falta de logística para depois transportar o que vem? É falta de mercado? Algum motivo tem. Porque o empreendedor, ele está sempre atrás do lucro. É isso que faz com que ele empreenda novamente. Mas me permita, presidente, é uma provocação para uma reflexão. A minha provocação é sempre no bom sentido. Um setor do agronegócio não estaria impedindo a entrada dessa agroindústria maior no estado de Mato Grosso? É uma pergunta, não é afirmação. Sim, eu respondo com tranquilidade. Se tem, não conheço. Nunca ouvi falar, mas não vi até agora. A questão que eu falo, nós somos sempre muito questionados quanto à questão de ter uma agroindústria aqui. Não, eu falo, é a agroindústria. Nós temos a agroindústria, tem que ser feita por um industrial. Mas nós podemos fazer isso aí junto. Mas tem que ter um interesse, vai ter lucro de colocando a indústria aqui. Eu lembro que teve uma indústria da Nortox, fabricante de defensivos em Rondonópolis, ela fechou. Nossa, fechou num estado que é um grande consumidor de defensivos. Fechou por quê? Algum motivo tem. Não sei qual. Mas algo tem que acontecer, porque a indústria não foi instalada, não continuou aqui. Foi instalada e não continuou produzindo. Senhor Normando, o 2020 foi um ano de resiliência para o nosso agronegócio. Ele se destacou, era um ano difícil, mas meio que ignorou aí o agronegócio, a crise, né? Ignorou não, conseguiu, de forma categórica, assim, sobressair. Terminou bem 2020, estamos no segundo semestre de 2021, o ritmo continua o mesmo. Eu vou fazer, que nem o Lorenberg, não vou fazer três, vou fazer duas perguntas, mas a primeira é essa aí, para eu fazer a segunda, que é mais polêmica. Continua no mesmo ritmo que fechou 2020? Continua. Bom de produção, nós vamos ter, às vezes tem uma quebra de produção por causa da seca, né? A seca foi muito severa. Mas os preços continuaram bons, os preços remuneram, e ele continua, o agro vai continuar produzindo, vai continuar investindo, vai continuar gerando emprego e renda. E vai continuar arrecadando impostos. Eu vou fazer então a provocação, como diria o digníssimo Lorenberg Alves, sempre no bom sentido. Vou politizar aqui a conversa. O episódio do ossinho trouxe aqui uma polêmica toda, pessoas aí se submetendo a pegar ossinho, fazer fila, enfim, tendo que comer ossinho num estado campeão de produção pecuária, não é? E aí a provocação é nesse sentido aí. Está aqui à mesa esse assunto que suscita trazer à conversa o poder público, no caso o governo, e a classe produtora, no caso o agro, né, os agropecuaristas. O senhor concorda com isso? Está faltando mais agro participar? Quando eu falo participar, é mais impostos, assim, ajudar mais, enfim. Porque
os lucros são muito altos, como muitos alegam, e o que fica aqui para beneficiar os que realmente precisam é muito pouco. Queria que o senhor comentasse isso aí. Eu não estou afirmando nada, estou só colocando a mesa para o senhor ficar bem à vontade. Não precisa afirmar que eu já acho, não há uma concordância nesse sentido. É o seguinte, olha, qualquer empreendedor, nós vamos falar do agro, mas qualquer empreendedor coloca seus recursos ali para fazer algum negócio e aí embute risco, certo? Nós estamos num bom momento, mas tivemos momentos muito ruins. Beleza, coincidentemente nós estamos num bom momento com uma pandemia que, como eu já disse, um episódio triste que ceifa vidas. Eu vi esse da distribuição do docinho, coisa vergonhosa. Agora eu falo assim, às vezes eu vi alguém falando assim, o agro devia contribuir mais. Contribuir mais com o quê? Primeiro, a função de promover bem-estar social não é de uma atividade econômica, é do poder público. Certo? Não é porque nós tivemos algum recurso a mais que eu vou saindo para ver que é necessitado. Nós arrecadamos impostos, e aí, imposto é pouco, imposto é mais. Arrecadamos, pagamos muitos impostos ou não, você tem que fazer isso de que forma? De forma comparativa. Bom, então vamos comparar com quem? Vamos comparar de forma comparativa, não é nem proporcional, comparativa. Vamos comparar então com os produtores desse estado, com os produtores do outro estado, que também tem a produção agrícola como sua base econômica. Compara com Mato Grosso do Sul, compara com Goiás, compara com São Paulo. Vamos ver como é que é isso aí. Então não é contribuição, as pessoas, o agro tem que ajudar mais, mas nós não podemos fazer ausência do Estado. Não falo de governo, falo do Estado. Vocês não podem fazer o papel do Estado. O papel mas do Estado. Claro que não, é óbvio que não. Isso é função pública, o Estado existe para isso. O Estado produz? Não, o Estado arrecada. Então, a arrecadação desses impostos, feito por qualquer atividade, de um funcionário que recolhe seus impostos até um empreendedor, é de posse desses impostos que ele tem que fazer o seu dever. E o seu dever é, um deles, promover bem-estar social. Segurança, educação, saúde. Agora, imagina se uma atividade econômica, então, tiver que tratar da questão de segurança. Está dizendo que o agro paga o imposto, mas quem gerencia isso é o governo, então não é competência, não se pode atribuir culpa ao agro, sendo que quem tem que aplicar aquilo que é arrecadado é o Estado. Sim, mas isso é no mundo, não é só no Estado do Mato Grosso, né? Não, sim, o Estado existe, o Estado como ente público, ele existe para fazer isso aí, para administrar, recolher, promover bem-estar social. E faz isso de que forma? Através de saúde, saneamento básico, infraestrutura, educação. Essa é a função do Estado. Então, porque distribuiu assim e a produção rural no Mato Grosso está indo bem, nós temos que ir nessa fila? Não, não é um problema. A gente vê isso aí com muito pesar de estar acontecendo uma coisa. Mas, com certeza, o que nós estamos fazendo está contribuindo para que essa ação seja minimizada. Mas não somos nós a fazer. Isso é função do Estado. Essa não é uma resposta muito fria? Eu não estou chamando de insensível, estou falando fria, não. Porque não, eu estou perguntando, perguntar não ofende, eu estou só dizendo não, de jeito nenhum. Porque se está produzindo bastante, se está produzindo... Porque eu falo porque há alegações, aqui já teve gente dando entrevista dizendo isso, poxa, se está bombando, vou usar um termo bem popular, bem moderno aí, na produção e, nos negócios do agro, por que então não contribuir com um pouquinho mais? Não, um pouquinho mais mesmo. Um pouquinho mais, quanto que é esse pouquinho mais? Outra coisa, então vamos dizer agora, e não é acusação, falo com tranquilidade, há muitas empresas e empresários do agro contribuindo com cesta básica, fazendo uma distribuição, cesta básica. Tem obrigação de fazer isso? Claro que não. O que eu estou falando é insensível? Não. O que eu estou falando é para colocar consciência do seguinte, não é porque o agro está bem, o agro é a base econômica do Estado do Mato Grosso, que nós vamos ter que estar olhando tudo. Nós temos que ter que olhar o quê agora? A saúde, a educação, a infraestrutura. O agro não é... Essa é a função pública. Não é governo, né? O agro não é o Estado, governo. Essa é a função pública do Estado daquele que governa, gente. Senão mudou toda a coisa. Eu fiz questão de perguntar porque a oportunidade que a gente tem, alguém da produção... Sim, mas é bom que você destaque também que nós temos colaborado bastante, arrecada muito imposto. Se vai falar o Estado arrecada pouco, vamos ver de forma comparativa com outros produtores em outros estados. Mas aqui no Estado do Mato Grosso ele contribui bastante. Não tem dúvida nenhuma de falar isso. Presidente, muito rapidamente, esse novo tema é de fevereiro de 2007. O senhor e o governador, na época, era o Blairo Maggi. O senhor, juntamente com os representantes da Malbisa Consultoria, Parceria e Negócios e o Grupo Farias, esteve exatamente junto com o governador. E tiveram longa conversa com o governador.
e tratava exatamente, entre aspas, uma frase do senhor: Mato Grosso começa a ter potencial para produzir combustíveis de energias renováveis. De fontes renováveis. Não só o álcool, mas também o biodiesel. Fecha aspas. Eu tenho duas perguntas, mas eu vou resumir em uma só. Se o Paulo deixar. Um minutinho para responder. Como está hoje a produção do combustível de energias renováveis no Estado e qual é o potencial nesse setor do Estado de Mato Grosso? Tá. Eu traz uma de 2007, mas eu lembro muito bem. Da Malbis e o Grupo Faria TV. Na época era o seguinte, olha, havia uma grande motivação para a indústria de açúcar e de álcool. O presidente Lula mesmo ele tinha dado uma declaração há algum tempo que iria inundar o mundo com etanol, certo? Que é a produção de fonte renovável de energia. É o melhor combustível que tem, porque é de fonte renovável mesmo. Mas aí teve um decreto do próprio presidente Lula que proibiu a construção de novas usinas, tanto é que o estado do Mato Grosso paralisou naquilo ali. Estou falando de usina de etanol de cana-de-açúcar. E também já estava começando a se conversar sobre etanol de milho. Mas não se podia fazer no bioma Pantanal, nem bioma amazônico, nem na bacia do Alto Paraguai. E toda a produção estava dentro da bacia do Alto Paraguai. Então, por um decreto, ele praticamente ceifou a possibilidade de novas indústrias aqui. Elas aconteceram no estado de Goiás e no estado do Mato Grosso do Sul. Mas é isso aí, o Mato Grosso tem um potencial enorme de produção de combustível e de fonte renovável de energia. O etanol de milho está aí. A terceira, já perguntou? Não, já respondeu? As duas juntas. Eu quero então agradecer ao senhor Normando Corral. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Eu deixo o senhor aí com 1 minuto para as suas considerações finais, porque tem muitos temas aí que a gente pode não ter abordado aqui, embora eu ache que a gente tenha dado pelo menos uma pincelada nos principais, não é? Mas o senhor esteja à vontade aí, em nome da FAMATO, do Conselho, de quem quer que seja aí, da classe produtora, para fazer suas considerações finais aqui. Olha, Paulo e Luneberg, obrigado pela oportunidade, agradeço novamente. E quero dizer o seguinte, é bom isso aí, porque às vezes vocês fazem perguntas e elas de forma nenhuma nos ofendem, principalmente a mim não, mas dá responsabilidade, nos dá a possibilidade de responder corretamente. Em todos esses casos que você citou, o Luneberg, ele garimpa, né? Ele está sabendo mais que eu falei do que eu. Mas é bom que a gente chegue e possa falar sobre isso que você falou. O agro está insensível, o agro não podia fazer mais. Eu perguntei, mas tá? O que... Eu só perguntei. Não, mas... não, é o que eu estou falando. Aquele episódio do ossinho, pronto, já compararam com o agro. Pô, um episódio ruim. Ruim de se ver. Ruim. Não traz mérito, traz demérito para o nosso estado, para quem aqui reside como nós. Mas é o seguinte, é só perguntar qual que é mais a função do governo do estado é trazer bem-estar social. Por que está acontecendo aquilo? Por um desemprego, talvez gerado pela pandemia, por toda a situação que aconteceu. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Esse espaço está sempre a postos para bem informar as coisas da FAMATO e do setor do agronegócio, o homem do campo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Luneberg. Obrigado a todos que nos ouviram. Senhor Normando Corral, presidente da FAMATO, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso. Agradecer a Camila Tardim, assessora de imprensa, que apesar do sobrenome chegou cedinho aqui hoje, né? Piadinha infame minha aqui. Um abraço também lá para Cláudia Luz e também para a Vânia Costa, que é minha amiga. Muito obrigado. Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. A gente entrevista amanhã, sabe quem? O deputado estadual Ondani Bortolini, o deputado Nininho. Ele inclusive integra a CPI da sonegação renúncia fiscal. Muitos desses assuntos aqui a gente vai estar abordando com o Nininho amanhã às 7h30 da noite. Não perca, é ao vivo. Até lá, fica bem, fica com Deus também.